E agora foi. Eu estou fazendo doutorado. Yay! Eu estou cursando uma disciplina que é sobre discussões de gênero, raça e classe. Eu estou fazendo essa disciplina que é muito interessante, que é sensacional porque gênero, raça... Já ia falar errado. Gênero, raça e classe são assuntos que estão presentes em tudo que a gente faz. Sim, querida. E quem é que te perguntou o que você está fazendo doutorado? Ninguém. Mas vocês sabem que eu curto dar aquela problematizada no rolê. E aí a minha professora dessa disciplina recomendou que a gente assistisse um vídeo que eu não conhecia, um canal chamado Tempero Drag. E aí eu tava assistindo um vídeo que super recomendo pra vocês. O nome do vídeo é Eu Não Sou Uma Mulher. Começa falando um pouco sobre como se constituiu o feminismo, que as sufragistas na Europa, lá no início do movimento que foi dar origem ao feminismo, elas eram mulheres brancas com uma posição de privilégio. Claro, elas eram mulheres em um tempo em que isso já era uma posição social super oprimida, mas as reivindicações delas, exemplo, pelo direito de ir e vir, não contemplava as mulheres negras escravas. Elas também reivindicavam pelo direito de trabalhar fora do contexto doméstico. As mulheres nesse tempo eram muito associadas a esses deveres do lar, então elas estavam reivindicando não precisar ficar presas a essas posições. Só que o problema disso foi que quando estas mulheres brancas passaram a poder trabalhar fora, elas passaram a contratar mulheres negras para então cozinhar, limpar seu banheiro, sua cozinha, etc. Então foi daí que ele partiu na discussão nesse vídeo. Mais adiante ele chega na questão da sociedade de classes, que é uma construção humana. E aí, qual que é o link que ele faz com isso? Quando a sociedade de classes se estabelece, as funções que produzem a vida material. O que é a vida material? Ter uma casa para morar, ter comida para se alimentar, ter dinheiro para pagar as contas e aquela questão de caça, pesca, trocas mercantis, comércio. Essas atividades acabaram ficando muito designadas aos homens na sociedade. E qual que é o problema? O problema é que depois, mais adiante, quando se estabelece o capitalismo na sociedade, isso faz com que esse papel de produzir, de botar comida na mesa no sentido de trazer o dinheiro para casa, para ter esse dinheiro para pagar as contas, para comprar comida, etc., ficou muito vinculado ao homem. E a mulher ficou nesse papel de, muitas vezes, cuidar da casa, responsável pelos afazeres domésticos, responsável, por gestar os filhos, porque apenas mulheres, embora não todas, mas apenas mulheres podem ter essa capacidade reprodutiva de gerar uma pessoa dentro de si. Então, isso acabou ficando muito restritivo, Os homens eram quem trazia o dinheiro, quem contribuía com isso, e as mulheres ficavam nessa posição de cuidar da casa, cuidar dos filhos, ter filhos e etc. E qual que é o problema disso num contexto de capitalismo? O problema é que quando se fala em capitalismo, é a sociedade que gira em torno do capital, do dinheiro. E aí o valor que uma pessoa tem, que uma casa, que qualquer coisa tem, é dado por dinheiro. Qual é o teu emprego, qual é o teu salário, quanto tu ganha, onde tu consegue morar. Então, no momento que a mulher é retirada desse lugar de produzir esses recursos materiais, para conseguir ter essas coisas que são necessidades, é retirado da mulher o seu valor como pessoa, porque ela não está produzindo, ela não está ganhando dinheiro, certo? Então, essa foi a relação estabelecida entre o capitalismo e o feminismo. Mas o que a gente pode parar para pensar? Essa nossa sociedade, ela foi organizada, planejada e é mantida por seres humanos, certo? Então, no momento que as pessoas têm as suas atribuições sociais, que uma faz isso, outra faz aquilo, e que a gente vive no capitalismo, então se mede o valor da pessoa por quanto dinheiro ela tem. Se a mulher não produz dinheiro, ela não vale nada. O que isso tem a ver com o veganismo? O animal, ele não está nos gerando dinheiro no momento que ele está ali vivendo a vidinha dele. Então, o que o capitalismo faz? Assim como pega a mulher e transforma ela numa máquina de fazer novos trabalhadores, Porque no momento que a sociedade exige da mulher que ela tenha filho, por que
que te interessa se a mulher vai ter filho ou não tem? O corpo é dela, o útero é dela. Isso ele comenta que a Simone de Beauvoir fala sobre isso, do direito de escolha sobre o próprio corpo, né? Muitas vezes a mulher sente que ela não tem esse direito de escolher se ela quer, se ela não quer ter filho, se ela quer, não quer usar maquiagem, pintar unha, por aí vai. Então, no momento que a mulher não está produzindo dinheiro, né, não está trabalhando fora, recebendo um salário, o que ela tem que fazer para contribuir para esse sistema? Ter filhos. Para quê? Para que eles trabalhem e produzam e mantenham esse ciclo sempre funcionando. Qual que é o lance dos animais nessa história? Os animais estão ali para viver a sua vida, para eles terem valor, eles têm que estar o quê? Tem que estar dando alguma coisa, tem que estar produzindo alguma coisa. Então a galinha, por que a galinha tem valor nesse contexto, nessa ótica? Porque ela dá ovo e porque depois dá para matar ela e comer, sabe? Não é que a galinha tem valor por ela ser um animal, por ela ser um ser, né? Assim como a gente, assim como todos os outros seres, não. É porque ela pode me dar isso daqui. E esse que é o lance, sabe? Assim, o ser humano sempre querendo se colocar como diferentão, como se ele estivesse acima das outras coisas. Tipo, esse bicho está aqui usufruindo da minha sociedade que eu mesmo inventei. Então ele vai ter que contribuir de alguma forma, vai ter que me dar alguma coisa. E é a partir disso que se estabelece também essa relação de extrema exploração da natureza pelos seres humanos. Então esta que é a principal relação, assim, do capitalismo. Por que o capitalismo muitas vezes é criticado por pessoas que optam pelo veganismo? Não é uma coisa que é obrigatória, né? Tu pode optar pelo veganismo como estilo de vida e não fazer muito essa reflexão política do que tem por trás. Mas se a gente vai pensar, o capitalismo, na verdade, ele é muito complicado porque a estrutura dele está na base que sustenta esse ciclo, essa realidade, esse sistema de extrema exploração dos animais, que é o que nós, dentro do veganismo, buscamos ir contra. A gente busca fazer escolhas melhores e diferentes em todos os casos que isto é possível e praticável, né? Esse é o grande problema do capitalismo, do ponto de vista do veganismo, é que ele objetifica, ele coisifica tudo o que existe. Ele coisifica as próprias pessoas, né? Que uma pessoa que recebe um salário mínimo é vista como inferior, como menos esforçada, como menos merecedora, como menos qualquer coisa do que o cara que é gerente de uma empresa, que ganha uma super grana, viaja para o exterior todos os anos e etc. Né? Então acho que esse é o grande problema, porque as pessoas são coisificadas, os animais também, a natureza também. Tudo é colocado nessa posição de coisas que estão aí para nos servir. Tudo tem que ter a sua utilidade. Nem eu falei num post da semana passada que no caso das pessoas, tem pessoas que servem para limpar minha casa. Tem pessoas que servem para me atender num restaurante, sabe? Então, o capitalismo traz meio que esse crivo muito injusto de se analisar o valor das coisas. Mesmo que tu não seja fortemente contra o capitalismo em si, enquanto sistema, uma coisa é fato. A gente vive numa sociedade capitalista, né? A gente tá dentro desse contexto. Então, a partir disso, esse que é o lance, a gente saber, para a partir desse conhecimento que agora temos, fazer as melhores escolhas. E aí entra toda aquela questão de preferir comprar de produtores menores, de produção local, de locais que têm práticas que são mais justas com seus funcionários, porque essa é uma coisa que eu também considero muito importante. Beleza, sou vegana, mas aí eu acho contraditório a gente optar pelo veganismo e não considerar as pessoas, porque as pessoas também, a gente de novo quer se diferenciar, se distanciar, mas nós somos animais humanos, né, homo sapiens. Então, este era o assunto que eu queria vir aqui pra gente conversar. E é isso, tem essa questão muito de base e tem a outra questão que eu acho que é um pouco mais clara e mais visível, que é o modo como funciona a produção em massa no capitalismo. O capitalismo está sempre visando ao lucro, que é acumular capital,
capital, né? Tudo em função do capital. Então, trata os animais como máquinas, trata muitas pessoas como máquinas, né? Que elas têm que se fazer valer pelo seu trabalho, né? Pelo seu esforço. Então, essa questão de exploração, a Mari falou que a questão ambiental pesa muito para ela. Então, tu sabe que para mim também, mas que veio depois essa preocupação, porque no início eu nem sabia das questões ambientais. O primeiro documentário que eu assisti foi Paredes de Vidro, que mostrava muito realmente a crueldade dos matadouros. O nome é Paredes de Vidro porque ele fala, a frase central do documentário, ele diz: se os matadouros tivessem paredes de vidro, todas as pessoas seriam vegetarianas. E aquilo me impactou muito, eu fiquei pensando, tipo, meu Deus, cada vez que eu como carne, tô pagando pra alguém ir lá e fazer isso, sabe? Então, minha primeira motivação foi realmente os animais, e depois veio essa questão ambiental. Gabi falou. A exploração animal também pesa muito pro lado das fêmeas por causa do leite e da reprodução. Isso é discutido no ecofeminismo, acho bem interessante. Sim, sabe que aí entrando na questão do feminismo e a relação com o veganismo, tem diversas relações. A questão também da nossa sociedade, da maneira como ela funciona, que é muito machista, e é muito machista porque, pelo que a gente falou antes, que ela se constituiu dessa forma, que quem era a força de trabalho que produzia os bens materiais pra gente se manter vivendo era o homem, então a mulher não tinha valor, né? Então a sociedade acabou se constituindo muito machista, e o que acontece a partir disso é que muitas vezes a mulher é colocada nessa posição de objeto, de satisfação, de agradar a um homem, então a mulher já é subjugada. E também tem essa questão que a Gabi falou, que dentro da exploração animal pela indústria, tem essa questão de que as fêmeas são exploradas de uma forma mais violenta dentro dessa indústria. Por quê? Porque, por exemplo, as vacas, para dar leite, elas são inseminadas artificialmente à força para dar leite. Por quê? Porque isso é uma outra coisa que a gente não para pensar muitas vezes. Vacas são fêmeas mamíferas e, nesse caso, nós somos parecidas com elas. Nós, mulheres humanas, somos fêmeas mamíferas. E a gente, a menos que aconteça qualquer tipo de desregulação hormonal, de algum remédio que tu tome, alguma coisa, nosso corpo não fica produzindo leite sempre, por razão nenhuma. O ideal, fisiologicamente falando, é que a mulher, que a fêmea, produza leite quando ela tem um filhote recém-nascido, que depende daquele leite para sua própria sobrevivência, né? Então a vaca é a mesma coisa. Vacas, como fêmeas mamíferas, não dão leite assim. Tudo bom, acordei vaca hoje, vou dar leite. Não, elas dão leite porque elas são mães, porque elas têm um filhote. Então, para que elas estejam sempre dando leite, elas estão sempre sendo inseminadas. E aí elas são ordenhadas grávidas, o que é horrível pro metabolismo delas. É uma violência que não tem tamanho, tanto que as vacas muitas vezes acabam vivendo 1/4 do tempo de vida que elas viveriam sem essa exploração toda. Então, realmente tem essa questão da exploração dentro da própria indústria, que os machos de fato são mortos, e em uma escala bizarra, surreal. Eles também apanham por razão nenhuma, porque muitas vezes os trabalhadores que fazem esse tipo de serviço são muito mal pagos, têm seus problemas na vida, enfim, e acabam descontando nesses animais. Então, pra vocês verem que as relações tensas, para dizer o mínimo, vão muito, muito longe. E então era isso. Essa era a reflexão que eu queria propor. Porque é o que eu sempre digo, eu acho que o conhecimento não vale de nada. Eu fico aqui, vou teorizar coisas incríveis para mim mesma. Não, a gente tem que botar isso no mundo, a gente tem que conversar sobre esses assuntos, a gente tem que trocar pontos de vista, sabe? Perceber coisas da realidade que a gente está inseridos, que vão ser desagradáveis da gente se dar conta, da gente se deparar, mas que é o único jeito da gente tomar melhores decisões, né? E contribuir para que em algum momento isso venha a mudar. Então é isto. Tchau, tchau.